Essa é a TV Câmara, a TV pública de Jacareí. As notícias do município você confere no NJ, que começa agora. Olá! Um trabalho realizado pelo CREAS tem motivado o melhor convívio social e despertado talentos entre adolescentes. A reportagem é de Sérgio Golini. O Centro de Referência da Assistência Social de Jacareí, o CREAS, utiliza o grafite como uma ferramenta socioeducacional com os adolescentes da cidade. O CREAS, quando pensou em trazer essas oficinas, pensou em estar se aproximando do adolescente através da arte, da educação, porque o que acontecia antes, nós fazíamos atendimentos muito individualizados. Então, pensou-se na necessidade de ter uma maior adesão e a gente buscou isso através da arte e educação das oficinas. Que é uma oficina não de técnica em si, mas de arte e educação, né? Que essa educação com o outro, né? Conversar, essa coisa nós por nós ali, um ajudar na questão que o outro está precisando ali. Isso usando só a arte como uma ponte, na verdade, uma ferramenta mesmo de discussão mesmo. Muito além de técnicas de desenhos, esses adolescentes têm a esperança de um futuro melhor. Só o fato de a gente ter um dia de semana, algumas horas, sentar junto, conversar, se propor desenhar, passar um tempo desenhando, já tem uma questão de atenção e tem toda uma questão de controle mesmo pessoal. Quando você pega uma ferramenta, pode ser o lápis, o pincel, ou o spray, e para ali e decide fazer um traço, decide trocar uma cor por outra. Tem tudo já uma questão psicológica ali envolvida, ali de controle mesmo, né? Que aqui você conhece novas pessoas, entendeu? Você pode conversar, trocar ideia, ver o que é bom, o que não é. Aqui, os adolescentes encontraram, através da arte, uma forma de se expressar. A arte e a educação é muito importante nesse projeto de ressocialização do adolescente. E o CREAS está muito feliz com essas oficinas, porque nós estamos tendo um resultado positivo. É uma atividade legal, porque distrai um pouco a mente e também você usa um pouco da criatividade. Eu costumava desenhar vestido e, imitar um pouco do rosto de uma pessoa. Aí agora eu sei um pouco mais das histórias e desenhar bastante coisa. E aqui você está aprendendo bastante? Tô aprendendo bastante, eles estão ensinando bastante coisa para mim e está começando a me ensinar coisas que eu não tinha aprendido e que eu nem sabia que existia. Você sempre gostou de desenhar? Sempre gostei desde pequeno, eu desenho quando não tinha nada a fazer e é uma coisa que tem gente que gosta de videogame. O meu negócio não é muito videogame, a minha coisa favorita de fazer é desenho mesmo. E é uma ferramenta da arte, né? Tornar a gente mais humano, né, cara? Que a ideia das cidades, do modo que a gente vive é desumanizar a gente, né? Então a ideia ali é a gente ter essa troca, né, cara? Tenha muita atenção e cuidado ao dirigir pelas ruas da cidade. Fique atento aos radares que estão posicionados. Veja os locais. Hoje os radares estarão na rua Tiradentes, avenidas 9 de Julho, Dom Pedro I, Alex Dark, Ademar Pereira de Barros e Malak Assad. Amanhã, na quinta-feira, na rua Nésia Ruston, avenidas Maria Augusta Fagundes Gomes, São Jorge e Dom Pedro I. A dupla de atletas Alex Sakata e Edivelton Xavier, do tênis de mesa, foi campeã brasileira na categoria. Os jacarienses perderam a primeira colocação para o São Caetano do Sul, pelo placar de 3-2. No campeonato de clubes, outros atletas também conquistaram a medalha de bronze no Sub-20 21 masculino. Os ótimos resultados do tênis de mesa garantem aos medalhistas a chance de concorrer à Bolsa Atleta do governo federal. Vários vão receber a coleta seletiva do lixo. Confira agora quais são os locais. Confira o dia em que o caminhão da coleta seletiva passa no seu bairro e ajude a manter o nosso meio ambiente mais saudável. Nesta quarta-feira, Jardim Marcondes, Jardim Dora, Jardim Micélia, Jardim Califórnia, Jardim Vera Lúcia, Jardim Primavera, Jardim Luísa, Vila Lopes, Jardim Beira Rio,
Cidade Jardim e Balneário Paraíba. Faça a sua parte. Deixe a nossa cidade cada vez mais limpa. Se você tem dúvidas de como separar o lixo, entre no site da Prefeitura, www.jacareí.sp.gov.br. Lá você encontra as dicas e informações. Uma pesquisa foi realizada para medir o nível de insatisfação de consumidores e também saber qual é o serviço ou atendimento maior causador de estresse. Isabela Meleiro conta o resultado. De acordo com uma pesquisa sobre qualidade do atendimento ao consumidor no Brasil, realizada com usuários de redes sociais, 65% dos entrevistados se disseram frustrados com o setor de telefonia. Hospitais estão em segundo lugar, com 17% das reclamações. Já tive bastante problema com telefonia. De que tipo? Eu, no momento, estou com problema com o telefone. Meu telefone, as contas estão tudo ok. E já faz mais de 10 dias que não está atendendo e não está fazendo chamada. Isso a gente vê todos os dias com todas as pessoas que a gente conversa. Em todos os veículos de comunicação você vê sempre esse problema para uma boa parte aí da população. Medidas judiciais, bloqueios por meio de medidas indenizatórias, em razão de telefonia ou a fixa residencial ou a celular. Tem uma operadora que realmente não está dando adequadamente os seus serviços, aonde uma ligação ela é completa, mas a gente não ouve, às vezes, o pessoal da linha, às vezes a gente não escuta o nosso celular, então realmente o pessoal fica reclamando, por que você não atende o celular, né? Décio e Marco até tentam resolver, mas... A gente passa os problemas para a operadora para ver se resolve, mas não tem resolvido o problema, tanto meu como da população em geral. Realmente eu entro em contato com essa operadora e eles procuram dar alguma solução, mas realmente e a demora que a gente tem para dar qualquer reclamação nessas operadoras, nem é uma, nem é umas outras também, que realmente é a telefonia, aquele negócio, diz que não sei o que para falar com não sei quem. E aí você fica na linha, às vezes você fica numa ligação quase 40, 50 minutos e a gente não procura resolver o problema. Se você não consegue administrativamente, você busca medida judicial. Ainda de acordo com o levantamento divulgado nesta terça-feira, 5 de novembro, 90% dos entrevistados disseram já ter vivenciado alguma experiência desagradável, seja no atendimento, na hora da compra ou da contratação do serviço, como no comércio tradicional ou online. 70 diferentes perfis de consumidores foram avaliados em todo o Brasil. De acordo com o estudo, 45% estariam dispostos a pagar mais por serviços de melhor qualidade e 65% se mostraram dispostos a adquirir novos produtos ou serviços caso a empresa ofereça descontos. Quando vai vender um pacote para qualquer um trabalhador, qualquer um cidadão, eles prometem, mas depois que consegue vender, e aí começa todos os problemas de novo. Então eu não me arriscaria. Hoje eu busco saber da empresa se é idônea, busco saber de outras pessoas que já fizeram a contratação. Não faço mais de imediato. Se a operadora der essa confirmação, eu aceito a pagar um pouco mais na questão das tarifas que a gente tem hoje, né? Mas continuo insistindo que eles possam dar um bom atendimento ao consumidor. Sobre adquirir ou contratar um novo serviço com desconto, Marco e Malu se mostram apreensivos. De jeito nenhum mais, sabendo dos problemas que virão em relação a isso, né? Depende do que ela vai me oferecer e depende das regalias que ela vai nos dar. Ainda principalmente um contrato que às vezes tem aquelas letrinhas que você tem que colocar uma lupa para a gente ter uma discriminação, uma verificação desse contrato. Então às vezes fica difícil para o consumidor, aquele que é muito leigo no assunto, ele assina qualquer papel e realmente ele não está apto ao contrato que ele assinou. É hora de previsão do tempo. Ellen Martins, o guarda-chuva deve permanecer na bolsa ou já pode ficar em casa? Qual é a previsão para a nossa cidade?
Daniel, as pessoas não devem esquecer o guarda-chuva, porque hoje o sol não deve aparecer em Jacareí. E a previsão é que a quarta-feira siga com tempo totalmente encoberto, com chuvas também em algumas regiões da cidade. A probabilidade é de 90%. A temperatura varia entre 16 e 20 graus. Já na quinta-feira, o sol aparece, mas por curtos períodos. O céu terá muitas nuvens e a probabilidade de chuva é de 53%. A temperatura mínima fica em 15 e a máxima em 22 graus. E agora você vai ver os acontecimentos de Brasília que influenciam o nosso dia a dia aqui na nossa cidade. É hora do Notícias da Rede. A compra e venda pela internet movimentou mais de 12 bilhões de reais no primeiro semestre de 2013, um crescimento de 24% em relação ao ano passado. Esse comércio é taxado pelo Imposto de Circulação de Mercadorias, o ICMS, cobrado pelos estados. Hoje, todo o dinheiro arrecadado com o ICMS vai para o estado onde está registrada a loja virtual. Uma comissão da Câmara está estudando uma proposta de emenda à Constituição que pode alterar essa situação. Com a mudança, a arrecadação será repartida entre o estado onde está a empresa e o estado onde vive o consumidor. A proposta coloca em lados opostos São Paulo, onde está a maioria das lojas virtuais, e os outros estados que querem a mudança. Na audiência, o governador Geraldo Alckmin disse que o estado quer ser ressarcido. O ICMS, que é uma das poucas fontes de receita, como é que você pode perder 2,2 bilhões por ano sem ressarcimento? Você compra hoje uma pasta, um relógio, qualquer um terno, lá no estado do norte, do nordeste, do centro-oeste, esta mercadoria circula e o imposto de circulação fica 100% no mercado que produziu aquela mercadoria. O que nós estamos propondo apenas é que parte desse imposto pode ficar na origem, mas é uma injustiça a outra parte desse imposto não ir para o destino. É o que nós estamos querendo exatamente trabalhar, é que o destino ele possa receber a diferença entre o imposto interestadual e o imposto interno. O grupo de trabalho da reforma política da Câmara vai propor o fim da reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos e a manutenção do tempo de mandato em 4 anos. O texto propõe ainda um limite de despesas para a campanha eleitoral. Pela proposta, cada partido poderá optar pelo modo de financiamento, se privado, misto ou exclusivamente público. Para o coordenador do grupo, os pontos aprovados poderão reduzir drasticamente os gastos nas campanhas eleitorais. Se essa proposta de reforma política for aprovada, por exemplo, para falar de custos de campanha, nós vamos reduzir em 80% o custo de campanha. Falo isso sem nenhum medo de errar. As sugestões do grupo de trabalho farão parte de uma proposta de emenda à Constituição. O texto institui, entre outras coisas, o fim do voto obrigatório, a coincidência das eleições municipais com as eleições estaduais e federal a partir de 2018 e o fim das coligações eleitorais, ou seja, o fim da obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual ou municipal. Além disso, a proposta altera a forma de eleição para os deputados, ao instituir a criação de circunscrições eleitorais. O deputado Cândido Vacareza explicou como funcionará o novo modelo. Os estados pequenos serão divididos em 2 circunscrições, outros em 3, e o maior, que é São Paulo, será dividido em 10 circunscrições, de 7 deputados. Crimes violentos praticados por adolescentes se tornaram frequentes no noticiário. Hoje, o adolescente pode ficar interno por, no máximo, 3 anos ou até completar 18 anos. Mas familiares das vítimas cobram penas mais duras. Uma comissão especial da Câmara analisa um conjunto de 19 propostas que aumenta o tempo de internação de menores infratores sem reduzir a maioridade penal. Em comum, os projetos querem combater a impunidade. Existe uma grande polêmica. De um lado, há alguns setores da sociedade que entendem que, como está redigido o estatuto, há uma espécie assim de impunidade. De acordo com o último censo, são cerca de 20 milhões de adolescentes entre 12 e 18 anos. Dados da Secretaria de Direitos Humanos mostram que menos de 1% deles cometem crimes.
A maioria dos menores infratores em unidades de internação estão envolvidos com o tráfico de drogas. Especialistas acham que o número de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas é muito pequeno. Nos parece uma coisa paradoxal. Eu não ofereço condições de que se desenvolva e daí eu exijo que ele seja um sujeito bem desenvolvido. Não é verdade que os nossos adolescentes são os grandes responsáveis pelo aumento da violência no nosso país. Muito pelo contrário, eles são vítimas. No seminário, especialistas e militantes dos direitos da criança e do adolescente defenderam que o período de internação continue nos atuais 3 anos. Nós precisamos garantir, de fato, que as medidas socioeducativas sejam implementadas do ponto de vista da ressocialização, de um projeto pedagógico lá dentro da unidade de internação, que ele possa pensar e repensar o seu ato, e que ele, ao sair, ele tenha de fato condições de garantir essa ressocialização. 3 anos para um adolescente é muito tempo. Desde o ano passado, o governo procura acolher os adolescentes por meio do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE. No lugar de punições, o foco é a reintegração à sociedade. Nós precisamos de investir muito mais nisso, muito mais na permanência dos adolescentes nas escolas, em atividades culturais, esportivas, de preparação profissional, do que colocá-los num sistema que ainda carrega dentro de si uma lógica muito meramente carcerária. Você tem que tratar a causa, você tem que tratar de forma preventiva. Você tem que pegar esse jovem, você tem que dar a ele trabalho, você tem que dar a ele escola, você tem que dar a ele possibilidade de entender quais são os bens jurídicos importantes para uma sociedade. Você tem que cuidar do adolescente, não simplesmente prendê-lo. Se você está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, fique atento. É hora do quadro Tem Vaga. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jacareí, está com 32 vagas disponíveis em seu cadastro. Confira as oportunidades com mais ofertas. Oficial de Serviços Gerais, cozinheiro de restaurante, cozinheiro industrial, empregada doméstica, recepcionista, saladeiro e vendedor pracista. Além destas, há também vagas para motoboy, motorista de caminhão, pedreiro, porteiro, serralheiro, auxiliar de cozinha e balconista de lanchonete. As exigências vão de acordo com o posto de serviço, mas a maior parte exige 6 meses de experiência comprovada em carteira, além de morar em Jacareí. O PAT fica na Rua Alfredo Schuring, número 283. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Quem tiver o cadastro no PAT e quiser conferir as vagas que se enquadram no seu perfil, pode acessar o site www.maisemprego.mte.gov.br. Mais informações, www.jacareí.sp.gov.br/PAT_Jacareí. Para quem viveu o final dos anos 60 e também os anos 70, vai poder recordar uma época de ouro da música jacareense. Para nós que chegamos depois, vamos poder conhecer esse importante momento da música da nossa cidade. Acompanhe agora uma entrevista com Jaime Allen. O FEPO foi um festival estudantil de música e poesia, numa época em que um governo militar endurecia e as pessoas estavam proibidas de se manifestar. Havia uma censura muito grande, inclusive naqueles festivais que aconteciam na TV Record e tudo, estavam todos monitorados, havia funcionários, censores e tal. Mas era uma coisa que, ao mesmo tempo que tinha um regime duro, tinha uma juventude muito ligada aos movimentos hippies, movimentos libertários. Então não se pensava tanto em política, não. Era mais uma coisa de atitude, assim, de liberação, né? E Jacareí fervia. A gente tinha muitos conjuntos vocais, orquestras de bailes, quartetos, trios vocais. E um belo dia
no convívio lá do Sene, a maioria das pessoas estudavam no Sene, nesse convívio saiu a ideia de fazer um grande evento, juntar aqueles talentos, né? Então, foi um evento político-cultural em torno da música e da poesia. É verdade, quando se falou, se cogitou um festival de música, as autoridades daqui, que eram militares, na verdade havia, né, o prefeito, havia tudo normal, aparentemente normal, mas quem ditava as regras eram os militares, né? Então eles ficaram temerosos com relação àquela música subversiva que acontecia nos festivais, nos outros festivais, da Record, da Excelsior. Eles não queriam reproduzir isso, para que isso não se espalhasse pelo Brasil. Então eles bloqueavam. E aí um iluminado, que eu não sei quem foi, conversou lá com o tenente e disse: não, mas a gente não vai fazer esse movimento assim, então a gente podia fazer, então, incluir poesia, porque a poesia é uma coisa mais idílica, mais poética e tal. E eles comeram a corda, né? E teve gente que escreveu uma poesia e falou outra. A música em Jacareí buscava seus espaços, né? E o formato do festival teve essa importância por isso, onde canalizou essa manifestação musical. Até hoje, vocês acompanham pela televisão as nossas cantoras arrasando. Isso é histórico em Jacareí. O FEMPO teve esse papel de aglutinar os talentos. Dali do FEMPO saíram músicos que até hoje são músicos consagrados, profissionais, né? Modéstia à parte eu, a Nair Cândia, o Elber Bedak, o Jurim Moreira, o Chico Pupo e a própria Celi Redondo, que continua em atividade, né, aqui em Jacareí, tem seus trabalhos de arte e tudo. E então foi um marco importante para Jacareí. Muitas pessoas estão pensando que o FEMPO está voltando, o que não é verdade. Nós estamos comemorando aquele evento histórico, tá? É uma forma de motivar as novas gerações a mostrar que, assim como nós sonhamos em nos tornarmos músicos profissionais, outros jovens podem fazer o mesmo. Então nós não estamos nos atendo apenas à participação daqueles que estiveram no primeiro FEMPO. Nós fomos às escolas, a gente foi no Sene, a gente foi no Verdinho, a gente foi nessa escola Dorothoff, né? E ao contrário do que todos imaginavam, nós fomos muito bem recebidos pela molecada, não deixavam a gente sair do palco. Então nós estamos querendo fazer um encontro dessas gerações, uma geração de músicos talentosos, com uma juventude que possa ver um outro lado da cultura musical, né? Porque a gente sabe, né, o que é proposto para os meninos e meninas hoje, pela televisão, pelos rádios, a gente sabe, né? E a gente tem outra proposta. E fomos para lá com medo de tomar garrafada, latas de Guaraná na cabeça. Não, foi o contrário. Foi uma coisa linda, de emocionar. É uma forma de valorizar os nossos talentos, compositores e intérpretes, né? Não estou falando assim de cantores de orquestra e tudo, porque é um fato específico, um ponto histórico específico que a gente está homenageando, né? O que eu acho é que falta música nas escolas, né? Existe uma campanha muito forte para que volte a ter cursos de música nas escolas. A música tem um canal um pouco mais aberto, onde mesmo que a pessoa não estude tanto, ele consegue fazer boas coisas, né? Então tem que ser mostrado isso. Muitas vezes um garoto, uma garota gosta muito de música, mas vê como uma coisa maçante o aprendizado de música. Ele não sabe que às vezes ele pode compor uma poesia, uma letra e fazer uma bela música. Então acho que a gente tem que fazer uma ação de levar música para os jovens. E então esse evento aqui é uma tentativa de dar uma movimentada, né, ajudar nesse sentido. É um show com telão mostrando as imagens da nossa época, né, colocando no contexto que a gente vivia para aquele festival ter acontecido. Nesse show estarão
alguns músicos hoje profissionais e alguns que não são profissionais, mas que fizeram belíssimas músicas e estão participando. É entrada franca, é no Educa Mais do Centro, no Trianon, dia 8 de novembro, sexta-feira. Nós contamos com a presença de todas as gerações, aqueles que passaram por essa experiência e aqueles que desejem conhecer essa experiência que foi maravilhosa. E termina aqui mais uma edição do Notícias de Jacareí. As reportagens estão disponíveis em nosso endereço eletrônico. Acesse youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você também pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara de Jacareí. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.